fazer a prece de abertura. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez estarmos aqui reunidos em teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de estudo, de leitura, de reflexão. Hoje, o livro é a Bíblia. E te rogamos, Senhor, e agradecemos a tua presença e a presença dos mentores espirituais que nos ajudam nesta tarefa. E te rogamos, Senhor, que tua mão se estenda sobre todos nós aqui presentes da reunião, e também pela nossa companheira Marluce e dos outros companheiros do grupo que não puderam chegar até aqui hoje, onde quer que eles estejam, Senhor, que todos nós e eles sejam iluminados, sejam agraciados e sejam fortalecidos com a tua luz, com a tua bênção. Também, Senhor, estende esta luz, esta bênção sobre toda a humanidade, sobre o planeta Terra, que está passando por um grande problema e por uma grande fase. Senhor Jesus, diante da tua bênção, diante da tua paz, rogamos a permissão para dar por iniciado o trabalho de reflexão da noite, rogando que a tua paz e a tua bênção permaneçam conosco hoje, agora, amanhã e sempre, que assim seja. Muito bem, minhas amigas. Hoje nosso estudo é Êxodo, capítulo 21. Bom, na reunião passada, nós vimos que Deus estava dando uma orientação para Moisés. E a partir daqui, vão ser estabelecidas as leis divinas, ou as leis divinas, porque quem está falando aqui é Deus. Então, Deus diz assim para Moisés: estes são os estatutos que lhe proporás. Isso aqui, ou seja, as regras e as leis que Moisés deveria propor em nome de Deus, em nome do Senhor, tá? Então, nós vamos começar a descrever aquilo que seria a regra para o povo hebreu naquele momento, a partir daquele momento. Então, vamos lá à leitura. Continuando a leitura. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá foro de graça. Ou seja, aqui é o seguinte, quando eles eram escravos, o povo hebreu era escravo do Egito, esse povo era escravo o tempo todo, né? Era escravo o tempo todo. Aqui, a lei mudou um pouquinho. Aqui, no caso que ele está falando, talvez seja por conta, minhas amigas, de que o servo é hebreu que ele está falando. Ó, um servo do povo hebreu. Que já, entendeu? Ou seja, o povo hebreu era um povo escolhido por Deus. Então, a regra modificou nesse caso. Então, se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá foro de graça. Ou seja, esse servo trabalhará 6 anos. No 7º ano, ele será liberto. Ou seja, o Senhor deverá dar liberdade a este servo. Agora, com relação ao servo, o que diz aqui? Ó? Se esse servo entrar sozinho sairá. Se tiver mulher, então com ele sairá sua mulher. Bom, se esse servo for, né, tiver sozinho, na hora de começar a servir, for comprado, vamos dizer assim, e ele vier com mulher, então, quando ele for liberto, sairá liberto também, tanto ele e a mulher. Então, sairão os dois libertos. Então, continua. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas,
a mulher e os filhos dela serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Bom, aqui, vamos grifar isso aqui e comentar isso aqui um pouquinho. Olha só. Se o servo entrar sozinho, e o senhor desse servo lhe der mulher, e ele casar com essa mulher e essa mulher tiver filhos, quando ele for liberto, só será liberto ele. Ele vai liberto sozinho. A mulher e os filhos ficarão. Certo? Muito bem. Continuando aqui, já começa a história da lei, né? Da lei. Mas, se esse servo expressamente disser, eu amo a meu senhor, a minha mulher e aos meus filhos, não quero sair liberto, não quero ser libertado. Certo? Então, o seu senhor o levará perante os juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Ou seja, este furar a orelha significa que ele está marcado para ficar eternamente como servo. Certo? Aí ele quer ser escravo, né? Ele quer ser servo o tempo todo. Por amor ao Senhor dele e por amor à mulher e seus filhos. Aí ele se sacrificaria, vamos dizer assim, para continuar servo, mas para continuar perto daqueles que ele ama ou que ele amava na época. Tá tudo entendido, belezinha, pessoal? Tá tudo tranquilo? Ou então pergunta, complemento, tá tudo tranquilo, né? Então vamos adiante. Se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Olha aqui, já tem aqui uma diferença. Já tem aqui uma diferença. Aqui, o homem que vender, ele é senhor. Ele é senhor. E ela não sairá como sai. Ou seja, vai haver uma diferença quando a filha que foi vendida e com os servos propriamente dito. Se ela não agradar ao seu senhor, de modo que não se despose com ela, então ele permitirá que seja resgatado. Vendê-la a um povo estrangeiro não poderá fazer, visto ter usado de dolo para com ela. Ou seja, aqui o camarada não pode vender se usou de má fé, se usou de fraude para com a serva. Muito bem. Mas, se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito de filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o seu mantimento daquela, nem o seu vestido, nem o seu direito conjugal. Ou seja, se o camarada ou senhor tiver mais outra mulher, arranjar mais outra, ele continuará sustentando aquela antiga e a segunda do mesmo modo. Não haverá diferença nenhuma de sustentação, em todos os sentidos. Tanto no diz respeito à vestimenta, quanto ao direito conjugal, à lei conjugal. Muito bem. Continuando. E se não cumprir essas três obrigações, ela sairá de graça, sem dar dinheiro. Se o camarada não conseguir cumprir com a regra aqui estabelecida, então ela tem direito de sair livre, porque ele não conseguiu sustentá-la de forma nenhuma. Vamos lá. Aqui, continuando.
quem ferir a um homem de modo que este morra, certamente será morto. Peraí. Opa, vamos pegar isso bem aqui. Eu vou repetir. Quem ferir a um homem de modo que este morra, certamente será morto. Aqui, minhas amigas, está estabelecida a pena de morte. Para os criminosos. Fica claro isso aí para vocês ou não? Fica claro. Muito Fica bem. claro. Fica claro. Então, a pergunta é: esta pena de morte está estabelecida por quem? Por Deus ou por Moisés? Aqui, a gente está percebendo que quem está falando, dando as orientações para Moisés, é Deus. Agora, fica um problema. E que problema é esse? Eu disse para vocês, em uma reunião anterior, que eu sempre ia voltar muitas vezes naqueles mandamentos recebidos no Monte Sinai, lembram? E que eu ia me referir muitas vezes àquela história de não matarás. Bom, agora a pergunta é: se Deus estabeleceu no Monte Sinai a lei de não matarás, por que que aqui ele está mandando matar? Olha a contradição. Isso significa dizer que Deus é que nem nós aqui, pessoas humanas. Nós costumamos fazer o seguinte: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Então, aqui a gente está percebendo que Deus é desse tipo. Ou não? É. Então, faz o que foi que eu disse lá no Monte Sinai? Não matarás. Mas, né? O que eu digo é uma coisa, o que eu faço é outra. Aí ficou um problema muito grave. Ora, se a gente considerar, olha só, minhas amigas, a confusão que não vai dar isso aqui. Se nós considerarmos que Deus é perfeito, aí vai ficar um outro impasse. Se nós considerarmos que Deus é perfeito, ora, se Deus estabeleceu a lei, como é que ele vai revogar a lei dele bem aqui? Não demora muito. Se Deus é perfeito... Se nós considerarmos... Isso. Se nós considerarmos... Que ele colocou a vontade dele nesse mandamento, né? Sim. Ele adaptou da sua vontade. Porque dizer lá nos 10 mandamentos e revogar aqui é como tu mesmo falaste, uma grande confusão e não se aplica. Não se aplica. Então, olha só, se considerarmos a palavra mais certa, Marlúcia, é essa. Se considerarmos Deus perfeito, isto aqui não pode ser papel dele. Ou não? Não. Isso aqui não pode ser papel dele. Logo, vai ficar um outro impasse. Sabe qual é? Então, isto aqui, se não é de Deus, está vindo de quem? Moisés. Ou de uma outra influência. Isso. Se considerarmos, volto a repetir, que Deus é perfeito e que não pode revogar uma lei que a gente considera perfeita, inclusive, lá nós grifamos várias coisas lá que nós consideramos perfeitas nos 10 mandamentos. Inclusive, eu marquei, principalmente o não matarás. Então, vai ficar um impasse terrível. Ou Deus não é perfeito, aqui nessa passagem, ou Moisés estabeleceu essa lei por conta própria. E está dizendo, olha só que confusão, e está dizendo que quem disse isso aí foi Deus.
Outra coisa interessante. Quando alguns elementos de outras religiões, eles dizem que Deus que estabeleceu a pena de morte. Que Deus estabeleceu a pena de morte, que está a pena de morte na Bíblia e que Deus estabeleceu, aí eu fico preocupado. Porque ou a gente aceita uma coisa ou outra. As duas coisas não podem ser corretas. Não podem ser corretas. Ou Deus é imperfeito, ou Moisés inventou essa história aqui. Porque não tem lógica. Não tem outra explicação. Então, o que a gente tem que fazer, minhas amigas? É como eles fazem. O pessoal de outras religiões faz. Eles escolheram Deus para fazer esse tipo de coisa, porque Deus é que está falando. Bom, mas eu posso ter pensamento diferente. Eu vou achar, considerando, Marluz, de novo, que Deus é perfeito, então, quem está aí, né, quem inventou a história foi Moisés. E qual dessas duas opções a gente vai ficar? Aí fica a critério de você. Eu prefiro considerar Deus perfeito do que Moisés. É preferência. E agora, fazendo mais uma outra coisa. Quem é maior? Ou quem era maior? Deus ou Moisés? O que a gente tem que considerar? Deus. Quem deu mais prova da sua perfeição? Pois é. Deus ou Moisés? Quem deu mais provas da sua perfeição? Bem colocado, Marluz. Quem deu mais provas da sua perfeição? Deus ou Moisés? Aí a resposta fica a critério particular de cada um de nós. Então, olhem só a confusão que não dá. Nossa companheira querida amiga Valdirene, que foi de outra religião, olha a confusão que não dá isso aí. Porque ela está entendendo a coisa agora de uma outra forma. Com certeza, não é, Valdirene? Sim, estou aqui processando. Muito bem. Ela está entendendo a coisa agora de outra forma. Estou processando essas mensagens aí, porque até então eu não era sabedora desse lado. Olha só. Quanto tempo você passou na outra igreja, minha amiga? Muitos anos. Eu entrei com 18 anos, 19 anos. Eu fui adventista. E saiu Eu tô com? com 50. Tem uns 2, 3 anos que eu parei de frequentar. Ou seja, mais de 20? Estou estudando agora. Mais de 20 anos, não é isso? Mais de 20 anos. Ou seja, viu uma coisa que não... Quer dizer, leu e não conseguiu ver determinados ângulos da passagem. Então, olha só. Se a gente procurar raciocinar que tem alguma coisa errada nesta passagem, quer ver uma coisa? Alguém pode ter dúvida nessa passagem aqui. Então, quem a gente poderia consultar para tirar para tirar essa dúvida? Quem é o maior dos maiores? Maior mestre dos maiores? Jesus. Não, Jesus. Tirando ele. Jesus. Se Jesus fala no Novo Testamento uma coisa que difere disso aqui, e com certeza fala, eu vou ficar com quem? Com Jesus. Outro detalhe é que lá na frente, quando a gente for estudar o Novo Testamento, e os comentários de Jesus com relação ao Antigo Testamento, nós vamos ver que Jesus, em várias oportunidades, ele foi de encontro a essa lei. Não sei se vocês se lembram, deve lembrar, principalmente em Marluz. Várias vezes Jesus foi de encontro a algumas passagens da Bíblia. E a gente não percebe, as pessoas não percebem, porque o pensamento deles está meio embotado, meio apagado, por conta das coisas. Perceberam a grandeza, a maravilha que é este livro? Este livro, Bíblia, é um espetáculo. É um espetáculo. Agora,
como Deus nos deu a inteligência, aliás, deu inteligência para todas as pessoas, e a gente desenvolve com os nossos raciocínios, leituras, etc., então, significa que a gente pode questionar alguma coisa. Ou não? Sim. E que nós não somos robôs. Robô é aquele que escuta uma coisa e faz aquilo que escutou sem pensar, sem raciocinar. Né? Aí sim, é robô. Então, minhas amigas, olha que coisa interessante. Se deu inteligência para nós, significa que a gente pode questionar qualquer coisa, inclusive ele próprio. Como muita gente inteligente, questiona Deus, dizendo que Deus não acredita e prova, não sei como ele prova que Deus não existe. Tá? Muito bem. Eu tenho um livro, aliás, uma coleção de livros que eu considerei como os livros do contra. Um camarada escreveu 71 obras, todas elas contrárias às religiões, a Deus, a Jesus, a Bíblia, todas elas. E olha só, tudo isso que ele fala nos livros, ele tira da Bíblia, provando e mostrando que Deus não existe, que Jesus é isso, Jesus é aquilo, é um impostor, enganador. O camarada coloca lá os argumentos dele, que se a gente não for inteligente o suficiente, a gente pode cair nas malhas e acreditar em tudo que ele fala e passar a ser ateu e descrente igual a ele. Agora, se alguém tem raciocínio, aliás, tem inteligência, e coloca a sua inteligência a serviço do raciocínio lógico, vai perceber que o camarada argumenta e os argumentos dele são falsos aqui, ali, adiante, mais além. Eu fiz uma palestra no tempo desse aí, chamada Deus não existe. Peguei alguns argumentos do livro do cara, que é o título do livro é esse, e destruí os argumentos dele, pela lógica espírita, pela lógica doutrinária. Tudo bem que ele tira da Bíblia, mas olha só, da Bíblia, olha só, aqui da Bíblia, eu estou comentando com vocês algo que pode deixar qualquer um maluco. E dizer que Deus não existe, ou que Moisés enrolou, ou que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, a gente pode ir, ou aceita um questionamento a respeito de Deus, ou a respeito de Moisés. A gente não pode ficar em cima do muro. Essa questão aqui é polêmicasíssima, porque dá para a gente perceber duas versões. E aquela que você vai ficar vai depender de você. Alguma pergunta, algum comentário a mais? Não. Beleza. Isso é muita polêmica, né? Porque ele estava falando aqui que essas pessoas assim, geralmente eles pegam um versículo e dali eles fazem um pensamento. Mas não lê todo o contexto. Quando se lê todo o contexto, eles vão ver que a história é outra. Certo. E às vezes tem outro lado. Às vezes a pessoa está tão cego, tão obstinado, que ele não consegue ver. Eu nunca vi. Estou lhe dizendo, sinceramente. Não podia ver. Lá é outra visão. Não podia ver. Entendeu? Assim, eu não sei. Diga, Marluz. Eu penso assim, tudo é uma questão de interpretação. Sim. Né? Então, uma pessoa ou um grupo, ela tem um foco. Né? Então, ela vai pegar qualquer texto, qualquer coisa que estiver escrita e transformar no que ela quer. Né? Afirmando piamente uma determinada coisa e levando para uma determinada conduta, e outro desfazendo tudo aquilo, para tentar tirar a credibilidade, desfazer os conceitos, né,
destruir os alicerces. Eu vejo desta forma. Sim. Ok. Então, vamos continuar. Muito bem. Então, vamos continuar. Aqui nós vamos ter outra situação. Continuando a leitura. Se, porém, não lhe armar ciladas, mas Deus lhe entregar nas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Bom, aqui, ele praticou o ato criminoso, tá? Mas não lhe armou cilada. Foi no momento de impulso. É o que está dando a entender aqui. Então, Deus vai fazer com que ele seja levado para um lugar. Ele vai fugir e vai conduzido para um outro lugar. Tá? Muito bem. Continuando a leitura. No entanto, se alguém se levantar deliberadamente contra seu próximo para o matar à traição, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. Olha aqui. Outra, tá afirmando... Não entendi, Rubinho. Pode rever isso aí, por favor. Tá. No entanto, se alguém se alguém matar uma pessoa à traição, viu? Se a pessoa estiver indefesa, matar à traição, estes tirá-lo-ás do meu altar, ou seja, será afastado do meu povo, ou coisa parecida. Ou seja, será separado, para que morra. Ó, será tirado do local em que se encontra para que morra. Será isolado. Entendeu agora, Manus? Sim. Sim, beleza. Então, vamos continuar. Então, aqui, Deus volta a dizer que o camarada deve morrer, aquele que matou. Então, eu repito, minhas amigas, minhas companheiras, estabelecida a pena de morte. Foi estabelecida bem aqui a pena de morte. Muito bem. Continuando. Quem ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Opa! Aqui, ó. Quem ferir a seu pai e a sua mãe será morto. Que tipo de ferimento é esse? Ele não citou, ele não especificou. Então, dá para a gente perceber que é qualquer tipo de ferimento, seja material ou moral. É isso que eu, particularmente, entendi. Então, aqui, a pena de morte está estabelecida, mesmo para quem não atou, mas feriu o seu pai. Seu Rubens. Diga. Seu Rubens, Diga. eu vou precisar sair, que está Ok. acontecendo uma emergência aqui, e eu vou precisar sair, tá bom? Tá ok, não tem problema não. Emergência é emergência. Muito bem, então vamos continuar. Quem furtar algum homem e o vendedor, ou mesmo se este for achado na sua mão, o furto, certamente será morto. Então, o Meire, Marluz, aqui está estabelecida de morte para duas coisas que a gente já percebeu. Para o assassino, e para o ladrão. Beleza? Então, o assassino e o ladrão deverá ser morto. Bom, e tem gente, minhas amigas, de outras religiões que... O assassino, o ladrão e o que desonra pai e mãe, né? Isso. Fere, desonra pai e mãe. Perfeitamente. São três situações. Bem lembrado, Marluz. Obrigado. São três situações. Quem fere pai e mãe, quem furtar e quem assassinar. Então, nessas três situações, foram estabelecidas a pena de morte. Aqui, continuando. Quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe,
certamente será morto. Aquele que ferir e se amaldiçoar também será morto. Outra situação, pena de morte. Continuando. Se 2 homens brigarem e um ferir ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo perdido e fará que ele seja completamente curado. Ou seja, dará assistência para o camarada. Então, quando o camarada ferir alguém, e essa pessoa ficar de cama, ficar acamado, de cama e acamado, ele será absolvido se a pessoa não morrer e, além disso, vai pagar o tempo que ele perdeu, parado, até ficar curado. Certo? Continuando. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau, e este morrer debaixo de sua mão, certamente será castigado. Bom, aqui, esse castigado aqui está dando a entender que não é morrer, é um outro castigo. Agora tem um detalhe bem aqui que a gente precisa observar, minhas amigas. Aqui é ferir o servo. Isso significa dizer que aqui há uma certa discriminação. Uma pessoa comum, um senhor, por exemplo, né, não tem problema. Mas o servo, ele não será, se ele matar o servo, ele será apenas castigado. Aqui a gente percebe uma certa discriminação, ou seja, 2 pesos e 2 medidas. O que não condiz, a meu ver, com a perfeição de Deus. Até porque, lá mais na frente, na Bíblia, no Novo Testamento, o Novo Testamento vai dizer que Deus não tem discriminação, não discrimina as pessoas. Ou seja, significa que, para Deus, todas as pessoas têm o mesmo valor. Não discrimina e não faz, né, diferença entre uma pessoa e outra. Logo, aqui a gente percebe uma certa discriminação. O que é meio estranho para um. Muito bem. Então, a gente percebe aqui uma certa discriminação, né? O que não condiz com o Deus perfeito que nós conhecemos. Mas, vamos adiante. Muito bem. Mas se sobreviver 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Ou seja, bom, mesmo que o Senhor fira o servo, e ele sobreviver 1 ou 2 dias e morrer depois, não será castigado, porque é dinheiro seu. Ele só será castigado, olha que coisa mais interessante. Olha só que coisa mais interessante. Ele só será castigado se o servo morrer imediatamente. Mas se sobreviver 1 ou 2 dias, não será mais castigado, porque o servo é dinheiro seu. Continuando. Se alguns homens brigarem e um ferir uma mulher grávida... Mas isso Oi? Esse aí está relacionado diretamente à questão da posse, né? Isso, diretamente à questão da posse. Isso, bem lembrado. O pertencimento. Isso. É meu, então eu faço o que eu quiser. O meu servo, eu faço dele o que eu quiser. Certo? E até hoje, em pleno século XXI, tem patrões que querem fazer dos empregados ou das empregadas e dizem que faço dele o que eles quiserem.
né? Praticamente isso. Continuando. Se alguns homens brigarem e um ferir uma mulher grávida, e for causa de que aborte, não resultando, porém, outro dano, este certamente será multado, porque conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará segundo o arbítrio do juiz. Aqui já, ou seja, aqui, camarada causou a morte de um feto, do bebê, né? Lá não era crime, não. O camarada apenas pagava uma multa, e se o juiz dizia que deveria pagar uma multa, de acordo com a determinação do juiz, e também com a intervenção do marido da mulher. Aí a gente vê claramente que não se aplica ao Deus que a gente que fala que na Bíblia, como ele fala, é enfático, que tem que cuidar e dar o melhor para as crianças, né? Para as nossas crianças. Pois é. Então, a gente vê que não se aplica de forma nenhuma. A gente vê claramente que isso aí não pode ter sido... Aí, isso aí não condiz Com o comportamento de Deus. com a perfeição. Isso. Não condiz com a perfeição divina. Isso. Então, vamos lá. Continuando. Mas, se resultar dano, então darás vida por vida. Resultando. Ah, tá. Além disso, se acontecer outro dano, então a regra é, então dará vida por vida. Aqui, olha só, continua a história da pena de morte. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se matou, vai morrer. É a mesma coisa da pena de morte, né? E outras coisas mais. Muito bem, continuando. Se alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho de sua serva, e o cegar, deixá-lo ir livre por causa do olho. Bom, feriu o olho do servo, sua serva, e cegar, deixá-lo ir livre por causa do olho. E não vai pagar, olha só, não vai pagar nenhuma recompensa ou coisa parecida, não será castigado de forma nenhuma. Bom, da mesma sorte, se tirar o doente do seu servo ou o dente da sua serva, aliás, da mesma sorte, se tirar o dente do seu servo e o dente da sua serva, deixá-lo ir livre por causa do dente. Muito bem. Continuando. Se um boi escornear um homem ou uma mulher e este morrer, certamente será apedrejado o boi e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Bom, o dono do boi será absolvido. Tá? Bom, vamos continuar. Mas se o boi dantes era escorneador e o seu dono... Ah, sim. Isso aqui é uma situação aqui em cima, é uma situação casual. Porque o boi não frequentemente fazia desse tipo de atitude, de ação. Aqui embaixo já é diferente. Se o boi dantes era escorneador e o seu dono, tendo sido advertido, não guardou, o boi, matando o homem ou mulher, será apedrejado e também seu dono será morto. Tá aqui, ó. Aí ele confirma a pena de morte, né? A pena de morte para a morte daquele
que não era dono do boi. Se lhe for imposto resgate, então dará como redenção da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Bom, aí ele pode não ser morto, mas aí, se for imposto um resgate, ele dará tudo quanto lhe for imposto. Ixi, Maria, já imaginou se o que lhe for imposto for todos os seus bens? Forem todos os seus bens? Aí o camarada vai ficar na miséria, vai ficar pobre. Porque um dono de boi, geralmente, tinha uma certa posse. Né? Dono de animais, etc., tinha certa posse. Então, o camarada vai ficar na miséria, vai ficar pobre por conta da atitude do seu boi e também da negligência dele não ter preso ou prendido o seu boi, porque o boi era escorneado. Continuando. Quer tenha o boi escorneado ou um filho, quer a uma filha, segundo este julgamento lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-lhe-á 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém descobrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova dará indenização, pagará em dinheiro ao dono do animal morto, mas este será seu. Esse será da pessoa, né, que pagou o preço do animal, da indenização. Aí fica com ele. Continuando. Se o boi de alguém ferir de morte o boi de seu próximo, então eles venderão o boi vivo e repartirão entre si o dinheiro da venda. E o morto também dividirão entre si. Então, está bem explicado isso aqui. Dá perfeitamente para a gente entender. Ou, se for notório que aquele boi dantes era escorneador e seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Bom, esse restinho aqui dá para a gente entender perfeitamente o que ele quis dizer com essas citações. Então, o Marluz, o que a gente pode tirar? Qual a conclusão que a gente pode tirar daí? Que bem aqui neste capítulo, este capítulo 21, né? Aliás, neste capítulo 21, foi estabelecida a pena de morte. E a partir dessa pena de morte, a gente pode tirar um monte de ensinamentos, e esses ensinamentos podem, daqui da Bíblia, eles podem ser usados para argumentar e para comportamento de determinadas pessoas de outras religiões. Né? Porque, olha só, tem gente de outras religiões que são a favor da pena de morte porque está na Bíblia. E, além de estar na Bíblia, quem estabeleceu esta pena de morte foi Deus. Ora, e sendo Deus, que estabeleceu a pena de morte, e além do mais, esta pena de morte está descrita com detalhes na Bíblia, no Antigo Testamento, especificamente no Êxodo 21, então as pessoas de outras religiões podem ver e perceber de que se a Bíblia é a favor da pena de morte, eles também são a favor da pena de morte. Com um detalhe, que eles são a favor da pena de morte, algo que contradiz completamente o que esse mesmo Deus disse lá em cima, um pouquinho antes, com relação ao não matarás. Então, esta, Marluce, é a grande questão dessa situação, que Deus fala uma coisa e faz outra. Se Deus fala uma coisa e faz outra, a gente não tem que achar que esse Deus não pode ser perfeito.
Se esse Deus não é perfeito, nós também não podemos seguir exatamente tudo o que ele diz e se manifesta. Porque tem coisa que ele vai dizer e se manifesta que a gente não aceita. Se a gente não aceita, a gente vai achar, repito, de que é um Deus imperfeito. E sendo imperfeito, tem algumas coisas que nós vamos questionar. E questionando, a gente chega à conclusão de que ele continua falando. Não é perfeito o suficiente para a gente dar vazão, ou seja, aceitar e fazer tudo sem questionar, sem pensar, sem raciocinar, aquilo que ele diz, o que ele manda. Agora, se nós achamos, que a palavra não é nem bem essa, é aquela palavra que tu falaste um pouquinho antes, do Marluz. Se nós considerarmos, aqui é a palavra, se nós considerarmos que Deus é perfeito, aqui tem grande contradição contra o que ele diz e contra o que ele faz. Com o que ele disse e com o que ele faz. Logo, a gente tem que ficar observando de que tem algumas coisas na Bíblia de que muita gente vai de encontro justamente por essa falta de lógica em determinadas situações e passagens que a própria Bíblia cita, e no Antigo Testamento algumas vezes também são contrárias. Aliás, no Novo Testamento algumas vezes são contrárias, e justamente por Jesus. E aí eu penso, né? Sim. Vejo que se nós olharmos exatamente para essa parte específica que a gente está estudando hoje, dá para perceber que as colocações são muito mundanas, são muito específicas de nós vivos. Né? A gente percebe que aí não tem um conteúdo voltado para a espiritualidade, né? Nada aí é voltado para a questão moral, até mesmo moral e ética, né? E espiritual. Então, a gente, ao meu ver, é muito claro que essa parte ela foi adaptada, né? Perfeitamente ela pode ter sido adaptada à vontade do homem, né? E não especificamente à vontade de Deus. Mas como tudo naquele tempo era dito que era vindo de Deus, né? Então pode ser perfeitamente aceitável que a gente perceba a mão do homem, né? E a vontade do homem dentro desse livro, da constituição desse livro, na verdade. Muito bem colocado, Marcos. Então, a gente pode perceber de que algumas passagens, como tu falaste, vou repetir a palavra, algumas passagens são perfeitamente adaptáveis. Ou seja, a lei é essa, mas eu vou adaptar de acordo com o povo, de acordo com o entendimento do povo, a fim de que a gente possa controlar o povo. Isto significa de que, olha só, a Bíblia, eu posso pegar um pedaço da Bíblia, uma passagem da Bíblia, e adaptar aquilo que eu acho correto, interpretar de acordo com aquilo que, com a minha tendência, né? com a minha condição, né? E adaptar ao determinado grupo que eu estou dirigindo, e este grupo aceitar cegamente, mesmo sabendo, aliás, justamente por conta de que está na Bíblia. Se está na Bíblia, tem gente que aceita cegamente. E isso não é possível já numa época tão, né, uma época científica, em que todo mundo tem raciocínio é extremamente empregado em todas as coisas. E a gente não pode ser mais de olhos fechados, cegos a determinadas coisas. Certo? E como tu mesmo colocaste, né? Há uma disparidade muito grande, né? É notório, né? A gente percebe, é notório que entre o Novo e o Velho Testamento há essa diferença muito grande.
eles foram escritos, eles foram feitos em tempos diferentes, por pessoas diferentes, com olhar, com interpretação, com como eu posso dizer mais, né? Com totalmente, uma situação totalmente diferente, né? A questão ética, moral, a índole, tudo, entre uma pessoa e outra, né? Ou pessoas, entre umas pessoas e outras, que a gente não sabe ao certo como foi feito tudo isso, né? Se foi uma ou se foram várias pessoas que fizeram esses livros. Então, assim, a gente percebe claramente a influência do homem, né? E da vontade do homem dentro da construção desses livros. Certo. É isso que eu percebo, assim, essa é a minha percepção. Pois é, Marlúcia, é a percepção de todos nós que a gente, né, que tem um olhar diferente sobre a coisa, sobre o que está escrito, né? Não é um olhar diferente negativo, não. É um olhar raciocinado. E o raciocínio lógico nos leva a uma porção de descobertas completamente diferentes quando a gente raciocina sobre determinado assunto e sobre determinada situação. Então, o livro é espetacular, maravilhoso. Agora, dizer que a gente tem que aceitar tudo que está aí cegamente, aí ficar meio complicado. Fica meio complicado. Até porque a época era outra. A época era completamente outra. Comportamento e costume de povos completamente diferentes. Então, a gente tem coisa que a gente não pode aceitar totalmente, porque foge do nosso costume, do nosso comportamento e da nossa visão atual. Beleza? Bom, então vamos ficar por aqui, minha amiga, e vamos para a próxima reunião entrar em Êxodo 22. O assunto hoje foi meio polemizado, foi meio polêmico, porque eu quis mostrar para vocês que existem dois ângulos dessa questão. Ou é perfeito Deus, ou é perfeito Moisés. Se a gente considerar que Deus não é perfeito, aí sobressai a figura de Moisés. Mas como a gente tem certeza que Deus é maior do que Moisés, sempre foi maior do que Moisés, então o erro está em quem? Só pode estar no líder do povo hebreu, né? Que era extremamente humano e diga-se de passagem, né? Tinha algumas coisinhas, um certo comportamento de preconceito. Não quero avaliar, não sei avaliar até quanto ele tinha esse tipo de imperfeição, do preconceito. Mas que a gente percebe, em algumas vezes, a gente percebe sim, e dá para perceber. Bom, minha amiga, vamos ficar aqui na próxima. Que era o natural, né? Naquela época. Que era o natural. Naquela época, né? Era o natural, pois é. Que era o natural naquela época. Beleza? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos fazer a prece de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos para que a gente possa fazer isso. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos refletindo aqui sobre o grande livro, o livro dos livros, o livro mais decantado, mais estudado, mais divulgado, o que mais saiu, o que mais foi impresso neste planeta. Então, Senhor, agradecemos a oportunidade de estarmos lendo este livro, esta obra maravilhosa, e a oportunidade de estarmos refletindo sobre algumas passagens, aliás, sobre a passagem total hoje do capítulo 21 do Êxodo. Completamente, nós temos uma revisão, fizemos uma análise, um estudo, uma reflexão sobre o livro do Êxodo. Sendo assim, Senhor, agradecemos pela tua presença, a presença dos mentores espirituais que nos ajudam neste trabalho, e agradecemos também, Senhor, os companheiros que participaram da reunião, e te rogamos que a tua bênção possa ser derramada
sobre os companheiros do grupo que não puderam chegar até aqui hoje, onde quer que eles estejam, que eles sejam agraciados e fortalecidos em teu nome. Também espalha, Senhor, essa tua bênção e essa tua paz sobre toda a humanidade, sobre este planeta que está passando por uma fase bem difícil. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por encerrado o trabalho de reflexão da noite, rogando que a tua bênção e a tua paz permaneçam em nossos corações e nos acompanhem hoje, agora, amanhã e sempre, que assim seja. Marluce, boa noite, bom final de semana e até na sexta-feira que vem. Boa noite. Abraço. Foi um Tchau. prazer participar. Foi um prazer também ter com você aqui no nosso grupo, participar da reunião hoje. Um abraço, boa noite.